Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje nós vamos criar volumes prismáticos pela extrusão de polilinhas. Dando sequência então, à introdução ao 3D do AutoCAD com os comandos básicos. Esse é o arquivo que a gente vai usar hoje aí de panorama, onde eu vou poder mostrar para vocês aí uma série de recursos, Vamos a eles então. Como já faz algum tempo das videoaulas anteriores, é importante que a gente relembre. Eu mostrei primeiramente para vocês alguns exemplos de entidade 3D no AutoCAD. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer o recurso ViewCube, e o recurso Navigation Bar. Também mostrei para vocês que existe um Ó Senhor, que é 3D, ele não é bidimensional. Vocês viram também o recurso Visual Styles, que permite a gente visualizar a geometria 3D a partir de fio de arame, e o Conceptual, o X-Ray, todos aqueles estilos bem interessantes, E vocês também viram o recurso Workspaces, onde a gente pode configurar toda a área de desenho, toda a área de trabalho do AutoCAD e trabalhar aí com workspaces específicos em 3D. Foram feitas algumas atividades para que vocês pudessem se familiarizar com esses recursos, o castelinho, por exemplo. Depois foi sugerido aí que vocês criassem alguma cena, com as primitivas, os sólidos que a gente chama de primitivas, o box, a sphere, o cilindro, o cone e assim por diante. Aqui para refrescar a memória de vocês, essa foi a atividade utilizada para uma familiarização com esses recursos que foram citados, e essa é a atividade de modelagem que foi sugerida, para vocês fazerem aí com as primitivas, Hoje a gente vai dar sequência, então, com as extrusões de polilinhas fechadas. Elas são operações bastante comuns em 3D e elas formam volumes prismáticos. Vamos dar uma olhada no que são volumes prismáticos. Então aqui a gente tem um exemplo de um volume prismático onde a base é igual ao topo. Então imagina que a base é uma seção e eu vou repetindo essa seção ao longo da altura. E isso dá para a gente um volume prismático, que é isso que vocês estão vendo aí. Pode trabalhar com linhas, pode trabalhar com arcos, enfim, linhas e arcos combinados, que é o caso desse exemplo. Tá bom? Então, vamos primeiro falar de polilinhas. As polilinhas, elas são conjuntos de linhas e arcos que são tratados como uma única entidade. As polilinhas, elas podem ser criadas com vários comandos, não existe um comando só que gera polilinhas. Então tem o bpoly, tem o join, tem o pline, tem o rectangle, quando a gente faz o retângulo, o polygon, quando a gente faz um polígono. Então esses são alguns exemplos de comandos onde você consegue aí, criar polilinhas. A pline, que é o primeiro comando, ele é o comando específico de criação de polilinhas. Se vocês se recordam, a gente estudou esse comando quando a gente aprendeu a desenhar os batentes, das portas. Então, qual que era a ideia? O batente tinha tem um monte de medidas pequenininhas, e a ideia é que você pudesse selecionar ele como uma única entidade, ao invés de ter que ficar selecionando aqueles elementos todos, aqueles objetos todos. Então, ao invés de selecionar entidade por entidade, o que a gente fez? A gente criou o batente com P-Line porque aí ele era selecionável com um clique só. Então isso dá aí claramente o que é o conceito do P-Line, lembrando aí o atalho PL. E a relação deles com os sólidos é que os sólidos eles são criados a partir de polilinhas fechadas, tá bom? Então é muito importante que a polilinha esteja fechada. O AutoCAD até é capaz de criar uma parede, mas ele precisa de fato que a polilinha esteja fechada. Então aqui, só para trazer aí para vocês um exemplo, aqui, vamos desligar aí o grid. Aqui a gente tem um exemplo feito com linhas, Então eu clico sobre as entidades e elas são individualmente selecionáveis. Aqui é um P-Line, uma P-Line aberta, assim como a gente fez no caso dos batentes das portas. Então é um PL, ao invés de um line, é um PL Enter. E aí todas essas entidades são tratadas como uma única entidade. Quando a gente clica sobre ela, todos os segmentos e arcos e tal que compõem essa entidade são assinalados. E esse é o caso de uma polilinha fechada. Então quando a gente fala em 3D, é muito importante que a gente trabalhe com polilinhas fechadas, ok?
Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhes, né? Por que essa polilinha tem que ser fechada. bpoly é um comando que cria polilinhas usando as entidades existentes como um contorno. Para quem já está acostumado a criar hatch, por exemplo, quando a gente vai criar um hatch, a gente faz o quê? A gente clica dentro de uma área, né, onde o contorno está definido, e é dentro daquela área que a hachura vai ser aplicada. O bpoly ele é o comando mais prático que tem para a gente criar polilinhas em projetos. Antes da gente ir para o bpoly, eu vou mostrar aqui para vocês, né, quais são as diferenças que acontecem quando a gente faz a extrusão, né, desses elementos aqui, tá bom? Então vamos aqui no ViewCube, eu vou alterar o ViewCube para mostrar aqui para vocês em isométrica. Isso é super importante quando a gente vai trabalhar com 3D, né? E vamos entrar aí com o comando de extrusão, que é o EXT, será exibido para vocês daqui a pouco. Quando eu extrudo linhas, olha o que acontece. Tá vendo? Então o AutoCAD ele é capaz de fazer uma extrusão, né? Ele é capaz de transformar essa volumetria em volumetria 3D, né? Agora, a única coisa que acontece ó a diferença quando eu extrudo linhas, né? Quando eu extrudo uma polilinha aberta e quando eu extrudo uma polilinha fechada. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, né? Olha o que a gente tem aí. Toda vez que eu extrudo linha ou polilinha aberta, o AutoCAD vai formar essa grade que vocês estão enxergando aí. Tá bom? Mas não é só isso não, tá? Vamos desfazer aqui. Então, e vamos dar um copy aqui. E vamos copiar isso aqui lá para o lado. E agora a gente vai explodir. Então vamos dar um explode aí, né? Ó, então aqui eu tenho uma polilinha fechada e aqui eu tenho um conjunto de linhas, né? Se a gente faz a extrusão desses elementos aqui, ó, né, além do elemento de lá ter, né, essa grade que eu mostrei para vocês, você repara que nesse elemento aqui, essa configuração não vai acontecer. Vamos mudar então o estilo de visualização, a gente já usou isso, né, em ocasiões anteriores. Isso é uma outra coisa importante de você ver, tá vendo? Então, quando a gente extruda uma polilinha fechada, o AutoCAD ele capeia, né? Ele é capaz de criar uma capa que fecha, né, essa volumetria e transforma ela de fato num volume. Quando a gente extruda uma polilinha aberta ou quando a gente extruda linhas, a configuração é completamente diferente, né? A configuração ela acaba sendo essa e o AutoCAD não é capaz de encapar essas entidades aqui, tá bom? Então, um cuidado que você tem que ter, né, no momento que você está extrudando, é o que? Você sempre usar um recurso, um estilo de visualização que te exiba as arestas. Então no Conceptual, por exemplo, isso daí não vai acontecer. Mas aqui, por exemplo, acontece, ó. Tá vendo? Então se eu vier nessa opção de Shaded com Edges ou sombreado com Edges, eu consigo ver que eu extrudei uma linha, né? Por que eu sei que eu extrudei uma linha? Porque existe uma gradezinha aqui aparecendo. Tá bom? Então, lembra, gente, os sólidos eles são criados com polilinhas fechadas, né? O que é o sólido? É essa entidade que o AutoCAD foi capaz aí de encapar e de criar a capa, né? Você repara que a lateral também não se parece com uma grade, né? Ela é uma lateral única, tá bom? Seguindo então aqui para o bpoly. Por que o bpoly é tão prático para projeto, né? Porque normalmente a gente está com o projeto desenhado pronto. Deixa eu apagar isso daqui. E vamos aqui para a segunda parte. Normalmente a gente está com o projeto desenhado pronto, né? A gente está com o projeto em planta pronto. Então, existem duas opções, dois caminhos possíveis aqui da gente tomar, né? O primeiro caminho possível seria o quê? Seria a gente usar essas entidades, por exemplo, que já constituem paredes, para fazer o 3D a partir delas, né? Então é uma possibilidade, mas eu prefiro que vocês usem o bpoly. Por quê? Porque o bpoly, B de boundary, né? Boundary é contorno, tá? Então, bpoly, enter. Aí vem uma janela parecida com a janelinha do hatch lá, nessa opção aqui, tá vendo? Ó, pick points e a detecção de ilha. Então, eu clico em pick point, eu clico dentro da área, ó, aonde eu quero criar uma polilinha. Eu posso escolher outras áreas também para criar a polilinha, tá vendo? Então, eu quero aqui também e eu quero aqui também, né? E aí, no final, você dá enter, né? E pronto, as polilinhas estão criadas, tá? Agora uma coisa importante
né? Quando a gente trabalha aí com as polilinhas, né? O B-Poly não tem atalho, tá? É B-Poly mesmo. E uma outra coisa é que o contorno tem que estar fechado, senão você não consegue criar B-Poly, é o mesmo caso do hatch, né? E o contorno tem que estar completamente visível, que é exatamente o que vocês viram aqui. Então eu estou vendo essa parede inteira no momento que eu clico dentro dela, tá? Cuidado que vocês têm que tomar quando vocês vão criar um hatch ou quando vocês vão criar um B-Poly, é esse, né? Às vezes, por exemplo, eu quero fazer um B-Poly aqui, eu estou vendo essa área inteira, essa parede inteira? Não, não estou. Então, tem uma chance de dar erro na criação do B-Poly ou na criação do hatch, tá? Então, a ideia é, olhe um pouquinho mais de longe para você poder estar vendo a área inteira, né? E aí você dá o B-Poly, tá? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Tem que estar fechado, senão você não consegue fazer, e tem que estar completamente visível, senão pode dar erro no processo aí no momento da criação. Aí você fala assim, pô, professor, mas você fez o B-Poly e não mudou nada na tela, né? O que foi que aconteceu? Por que não mudou nada? Por que eu não estou vendo, né? Porque ó, o layer ativo é o layer 0. O layer 0 tem a cor branca, eu estou vendo aqui. Então eu não deveria estar vendo as B-Polys que eu criei aqui, eu não deveria estar vendo elas em branco, né? Aí a gente entra nessa questão. Então, é muito comum no AutoCAD que as entidades elas sejam exibidas com uma sobreposição aleatória. Tá? Assim, o padrão do AutoCAD é sempre mostrar por cima o que foi feito por último, mas às vezes, e isso acontece bastante quando a gente está criando B-Poly, né, vai ser necessário a gente regenerar a tela. Tá? Então, quando a gente dá um regen, né, regenerate, quando a gente regenera a tela, o que o AutoCAD faz? Ele lê a base de dados e ele vem exibindo esses objetos. Como as minhas linhas de parede foram feitas antes da B-Poly, elas vão ser exibidas antes e a B-Poly vai ser exibida por último. Tá? De todo modo, o legal é você gerenciar com os layers, né? Usem a lâmpada, que é a visualização do layer, para gerenciar isso daí. Então, ó, quando eu dou o RE, que é o atalho do regen, o AutoCAD vai regenerar a tela. Então você vê que mesmo regenerando a tela, ele não mostrou para mim as B-Polys, tá vendo? Então, por esse motivo, por essa razão, eu sugiro que vocês usem aí a questão da visualização, tá? Então, se eu for ao layer alvenaria e desligar a lâmpada, né, desse layer alvenaria, ó, as B-Polys brancas que foram criadas, elas estão todas ali presentes. Tá vendo? Então, o legal do B-Poly é o que? O B-Poly ele mantém a tua base intacta, né? Quando você trabalha num layer diferente, você cria uma B-Poly, você está respeitando a tua base, né? Então, se eu quiser, por exemplo, vamos trocar o layer alvenaria para o layer ativo. Vamos acender aqui a lâmpada da alvenaria para ele exibir a alvenaria e vamos desligar o layer 0. Então aqui eu estou pegando todos os meus objetos. Se eu mover essas entidades aqui para o lado, ó, no momento do 3D, né, as nossas B-Polys estão lá. Tá vendo? Então é muito melhor que vocês gerenciem isso daí, né, a partir dos layers. Tá bom? E aí para você ter layers que são fáceis, né, de você criar, você faz o que? Você começa nomeando esse layer com underline. Tá vendo? Quando a gente nomeia o layer com underline, o que acontece? Eles vão aparecer na lista antes mesmo do layer 0. Né? Então vamos criar um layer novo aí. Vamos começar com underline e vamos chamar ele de 3D. Vamos acender a lâmpada aqui, porque ele foi criado a partir do 0. Então, ó, eu tenho um layer chamado underline 3D com a cor branca. Né? Vou fechar o gerenciador de layers e vou abrir novamente. Olha lá ele, ó. Primeirão da lista, tá vendo? Então agora que ele é o primeiro da lista, agora que ele é o layer ativo, cliquei 2 vezes sobre ele ou abri a lista aqui, né, e selecionei ele para deixar ele com layer ativo, aí a gente vai criar então essas B-Polys, tá bom? E aí você faz o que? Você simplesmente abre lá todos os teus layers, né? Dá um clique direito ali, dá um select all para pegar tudo, desliga a lâmpada de todo mundo, né? E aí pega esse teu layer ativo, liga ele e aí você vai estar visualizando o que? Você vai estar visualizando só o 3D que foi criado. No caso, eu não criei a B-Poly no 3D, eu criei a B-Poly no layer 0. Então vamos selecioná-las aqui e jogar elas para cá. Tá bom? Então assim, embora o regen várias vezes ele consiga sarar, né, a exibição e te mostrar as B-Polys que foram criadas, ele não vai funcionar sempre. Tá? Ele é um recurso que ele é bem aleatório, assim. Então o ideal é que você use mesmo as lâmpadas para fazer esse gerenciamento.
tá bom? De todo modo, era legal a gente falar aí do regen. Uma outra coisa que os alunos usam bastante é o join. O join ele é um comando capaz de unir linhas e arcos, né, e transformar eles numa polilinha. Então, numa situação, por exemplo, como essa, deixa eu dar um lay on aqui. Opa, espera aí que eu fui mais rápido que o computador. Pronto, lay on. Numa situação parecida com essa, ó, onde a gente tem aqui essas alvenarias, né, todas presentes, essas linhas, o que o aluno faz? Ele dá um join, ou J-Enter, né, que é o atalho mais prático ainda, e aí você sai assinalando, né, ou clicando em cima, ou fazendo uma janela, pegando todo mundo, né, a janela é sempre mais ágil, é claro, e aí você dá um Enter no final. Repara aqui embaixo, ó, 6 objetos convertidos para uma polilinha, tá vendo? Então o que ele fez? Ele converteu aquelas 6 linhas em uma polilinha, e essa polilinha agora está no layer ativo. Então ele não só cria uma polilinha a partir de linhas existentes, como ele coloca, né, essa polilinha que foi criada no layer que está ativo. Tá bom? Então é importante que vocês conheçam esse recurso, join. Eu não costumo usar o join porque eu prefiro manter minha base 2D intacta. Se eu precisar voltar para minha base 2D para modelar alguma coisa que eu deixei de modelar, eu tenho ela intacta, né? Então o aluno usa bastante o join, mas ele está pegando essa base 2D e transformando ela já em polilinha, né? E aí depois ele precisa do 2D, ele tem que buscar isso num outro arquivo, porque ele usou o 2D para criar o 3D. Então a ideia é que você crie um layer 3D, gere essa tua base 3D, garanta que o 2D está lá intocado, né? Que você não vai mexer com ele, tá bom? Então dessa forma, né, a gente tem aí o layer criado para 3D e é em cima desse layer que a gente vai trabalhar, beleza? Outro comando muito importante que vocês têm que conhecer quando a gente trabalha com polilinhas é o comando pedit, né? O comando pedit ele tem também a opção join, tá? Então também, né, ele apresenta essa opção de você juntar várias linhas e vários segmentos, né, em uma polilinha. Para você entender esse comando direitinho, eu vou fazer algumas linhas aqui bem aleatórias, bem bobinhas. Então, ó, PE, Polyline Edit. O que ele fala aqui embaixo? Selecione a polilinha. Então eu clico numa linha. Aí ele fala, bom, objeto selecionado não é uma polilinha. Você quer transformar em uma? Então sim, Y, né, de yes, beleza, transformamos em uma polilinha. Aí ele vai trazer uma série de opções aqui, tá vendo? Sempre a primeira letra maiúscula, né, é a letra que está mandando aí. Ó, a opção J, J-Enter, opção Join. Eu posso selecionar essas todas aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, 3 segmentos adicionados à polilinha, ou seja, agora todo esse conjunto, a polilinha, a linha que eu transformei em polilinha, mais 1, 2, 3 segmentos foram adicionados à polilinha. Ela é uma polilinha aberta, né? Como vocês podem ver aqui, por isso que ele dá a opção de close. Eu posso dar um C-Enter ou clicar em close, aí ele fecha, né? Então agora eu tenho uma polilinha fechada. Como que eu tenho certeza que ela está fechada? Porque ele está me mostrando aqui embaixo, ó, Open. Tá vendo? Então, toda vez que o Pedit te der a opção de Open, significa que a tua polilinha está fechada. Tá? Aproveitando, né, que eu estou mostrando para vocês aí essa opção, né? Então, ó, ele disponibiliza uma série de opções, permitindo unir entidades para formarem uma polilinha, que é o caso do Join, né? Abrir, Open ou fechar, Close, a polilinha. Curvar uma polilinha. Esse lance de curvar uma polilinha ele é bem interessante para quem está trabalhando num escritório, por exemplo, sei lá, de topografia, né? E aí você tem que colocar alguma coisa que está no papel, por exemplo, você pegou uma planta antiga, né? Um levantamento topográfico, alguma coisa assim, e aí você vai querer desenhar curvas por cima das curvas existentes, né? Então, ao invés de desenhar curvas por cima das curvas existentes, o que dá para a gente fazer? Vamos dar um join aqui para juntar essa rapaziada em polilinha. Pronto, uma polilinha aqui e uma polilinha aqui. Vamos entrar no Pedit, que é o comando de edição de polilinhas, selecionar uma polilinha e usar essa opção Fit. Olha que bacana que o Fit faz com a polilinha. Tá vendo? Então aí você sai colocando apenas alguns pontos por cima das curvas de nível existentes, né? E aí no final você dá um fit e o AutoCAD faz, né, o ajuste dessa polilinha, dessa sequência de linhas, né,
ele é capaz de curvar e fazer esse ajuste aí, tá vendo? Então curvar, né, a opção Fit, ela é bem interessante, porque você puxa um desenho qualquer de curvas de nível, né? Então supondo que você esteja, vamos lá, inserir, né, attach, para você atachar uma imagem, né, anexar uma imagem. Vamos puxar uma imagem lá da área de trabalho, ó. Open, vamos dar um OK e vamos colocar essa imagem aqui na tela. Ó, então a gente tem aí uma imagem na tela. Tá vendo? Ao invés de você, né, ir selecionando essa imagem e tal, né, clicando, fazendo uma curvatura com extrema precisão, não precisa. Né? Aí você vai fazendo com linhas, 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 e no final você curva isso daí e acabou. Então você sai desenhando por cima de uma base existente. Por isso que é bem interessante essa opção Fit. Tem outras opções bacanas, por exemplo, eu uso muito essa opção Width aqui, quando eu estou trabalhando com cortes, né? Por isso que eu deixei esse corte desse projeto aqui, ó, mostrando, ó, esse corte desse projeto para vocês. Por quê? Porque eu uso o perfil natural do terreno, por exemplo, ó. Essa situação é o perfil natural do terreno. Eu uso polilinha para fazer a base do corte, né? Que é esse parece uma chura, né? Mas não é uma chura. Tá vendo? Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma polilinha com a opção de width. Então, ó, se eu pegar aqui, der um PE, selecionar essa polilinha, né? E entrar na opção width aqui da espessura, olha lá, ele vai pedir para especificar a nova espessura para todos os segmentos. Eu quero 0.1, por exemplo. Tá vendo? Ele vai colocar uma espessura de 0.1 na minha polilinha, que vai fazer aí toda essa questão da base do corte, né? Eu tô com uma polilinha aqui, eu quero dar um destaque para ela, do perfil natural do terreno, também usei a opção W, né, e entrei com uma espessura. Se você colocar 0, é uma linha, né, igual a uma linha normal que a gente desenha no CAD. Mas se você definir a espessura com PE, né, PE Enter, W Enter, né, ele vai pedir a nova espessura, 0.1, por exemplo. Pronto, você conseguiu dar um destaque nessa linha. Tá? Então é um recurso legal de vocês conhecerem, né, que permite você trabalhar aí com essa edição de polilinhas, né? No caso, quando a gente trabalha com 3D, a gente usa muito o Open, por exemplo, porque a gente quer confirmar que uma polilinha está fechada, então a gente dá um PE e tem que ver a opção Open, que é a única forma que a gente tem de confirmar que está fechado. O Join a gente usa bastante, mas vocês veem que de longe assim, o mais prático de todos mesmo é o P-Line, né? Então agora a gente vai para o comando que faz a extrusão das entidades. Esse comando é o Extrude, né? O atalho dele é XT, então ele é o comando que é responsável por fazer a extrusão. Tá? Então no caso das polilinhas, né, o resultado é um sólido prismático. Vamos voltar para cá, a gente não vai mais usar essa área agora. Vamos apagar isso daqui. Pronto, vamos jogar fora essa rapaziada. Vamos jogar fora essa rapaziada aqui também. Então, primeira coisa super importante. Não tem como eu puxar essas linhas para cima se eu não for capaz de ver essas linhas subindo, né? Então, para eu ver as minhas paredes subindo, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no ViewCube e eu vou assinalar, por exemplo, essa isométrica. Né? A hora que eu assinalo essa isométrica, eu estou efetivamente visualizando a minha geometria. Tá bom? Vamos desligar o layer da alvenaria. Né? Deixa eu dar um purge aqui para diminuir aí a nossa lista de layers. Purge, purge all, purge all. Pronto. Mandei embora os layers que a gente não está usando. Layers, blocos, estilos de cota, estilos de texto e tudo mais. Eu desliguei o layer de alvenaria para ver aqui um 3D, né? Então, a gente tem um pé direito dessas paredes, né? Essas são as paredes aqui da casinha, como vocês podem ver. Né? Aqui esse desenho apresenta o que, né? Deixa eu dar uma girada aqui. Esse desenho apresenta a planta de uma casinha. E aí a gente tem, né, as vistas laterais, a vista posterior e a vista frontal dessa casinha. Né? Então aqui a gente tem a planta com beiralzinho de 60 e tal. E aqui embaixo a gente tem as vistas. Então é um arquivinho bem simples, só para
para a gente entender um pouquinho como é que funciona a modelagem. EXT, ok? Atalho do Extrude. Aí a gente vai, ó, selecione objetos para extrudar. Eu vou pegar esse e esse. Vou pegar esses 4. E a gente dá um Enter, né? Ó. Então agora ele está fazendo a extrusão, né? Para cima ou para baixo. A gente decide, né? Quanto que vai subir, quanto que vai descer, de acordo com o projeto e tudo mais. Então vamos supor que fossem 3 metros. Eu vou dar um 3, digitar 3 e dar um Enter. Pronto. Ó, subiu. Né? Então a gente já tem aí uma situação, né, de extrusão das paredes com 3 metros. Beleza? Então assim é que funciona, né, esse comando extrude. Configura o ViewCube para isométrica, né, aqui. É super importante que você faça isso, porque você tem que enxergar, né, o que você está modelando. E configure o Visual Styles para opções que exibem arestas, né? Para opções que exibem arestas, lembra? Por quê? Para eu ter certeza que eu estou extrudando só polilinhas, que eu não estou extrudando linhas junto, né? Então eu vou pegar um estilo limpo aqui, vocês veem que eu não tenho grade em nenhum lugar. Então isso significa o quê? Significa que eu estou extrudando mesmo polilinhas fechadas, que eu não peguei nenhuma linha por engano. E assim por diante, né? Vamos voltar aqui para o outro estilo. Tá bom? Então, ViewCube isométrico e Visual Styles para opções que exibem arestas. Lembre-se que o volume extrudado fica no layer ativo. Então, não importa, né, o que você vai usar para fazer a extrusão do volume. Tá? Não importa o layer que vai estar isso daqui. Né? Então, deixa eu aproximar aqui. Estou vendo a área inteira. Vamos criar um bpoly clicando aqui dentro, por exemplo. Ó. Enter, beleza. Criamos uma bpoly. Está lá a bpoly. Né? Essa bpoly eu vou jogar ela num layer, por exemplo, layer piso. Então, ó, eu tenho uma bpoly vermelha que está no layer piso. Quando eu faço a extrusão, qual é o layer ativo? Underline 3D. Então, quando eu extrudar a minha polilinha, ó, tá vendo? Ela não está vermelha, ela não está no layer piso. Por quê? Porque a extrusão é feita no layer 3D. Tá bom? Agora eu fiz uma coisa de propósito aqui, que foi selecionar a linha junto, né? Olha lá. Olha o que está acontecendo. Tá vendo? Então, quando eu extrudei uma polilinha, eu extrudei uma linha. Como que eu sei que eu extrudei uma linha? Eu estou vendo uma gradezinha aqui. Né? Então, se eu estou vendo uma gradezinha, eu extrudei uma linha junto. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso gerar aí, uma base só de 3D, porque aí você garante que quando você estiver fazendo a extrusão, você está fazendo a extrusão só de polilinhas, né? E não de linhas. Tá bom? Então, aí vamos dar uma olhada então aqui. Como é que funciona, né? A questão das janelas. Ó, vamos dar um dist aqui. Vamos dar um dist desse ponto até a perpendicular aqui. Vamos lá. 1 e 15. Então eu tenho que fazer um retângulo aqui da parte de baixo da janela. Né? Vamos fazer um rec de retângulo. Vamos fazer um retângulo ali, ó. Né? Tá feito ali o nosso retângulo. Eu vou desligar o layer das esquadrias para ele não me atrapalhar a subir esse retângulo. E vamos fazer o EXT desse retângulo para cima aqui, 1.15. Tá vendo? Então aí a gente tem, né, um elemento aí de janela. Né? Como a gente tem duas paredes idênticas, né, você até pode pegar esse elemento e copiar ele para uma outra posição. Então vamos dar um copy dele lá para o outro lado. Vamos olhar o projeto a partir do outro lado, aproximar e mover ele, né, desse ponto aqui para esse ponto aqui. Né? Lembra que ele vai te mostrar o snap azul. Por quê? Porque a gente está trabalhando agora com o snap de 3D e a opção de vértice está ligada. Tá bom? Então lembra disso aí. Tá? Por isso o ponto azul. Tá bem, pessoal? Que mais? A partir desse momento, a gente vai ter também a parte de cima, né, da janela. Então, qual é o tamanho que eu preciso ter aqui na parte de cima da janela? Né? Vamos dar um copy. Vamos mover esse elemento, ó, dessa ponta aqui para a ponta de cima. Então, o que que a gente fez? A gente acabou de copiar um elemento que está lá na base, aqui para o topo. Ó.
E aí a gente vai usar o quê? A gente vai usar o MO, que é a janelinha, né, de propriedades que vocês já estão acostumados. O MO, quando você trabalha com extrusão, ele é bem legal porque ele te informa o valor aqui, tá vendo? Então, se eu subir 1,15 e eu tiver que descer, por exemplo, 0,35, eu coloco menos 0,35 e ele faz a extrusão 35 para baixo, né? E está feita ali a extrusão. Tá bom? Então, é desse jeito que a gente consegue fazer as extrusões, né? A gente conseguiria também fazer o retângulo e extrudar esse retângulo para baixo. Tá? Agora, um cuidado que vocês têm que tomar, e o aluno se atrapalha pra caramba nisso, é quando ele vai fazer esses retângulos aqui. Vou explicar para vocês por quê, tá? Então, ó, REC, né? Eu quero fazer um retângulo. Tá vendo que o AutoCAD acende um plano azul? O retângulo vai obedecer esse plano que o AutoCAD está acendendo ou destacando nesse Visual Styles. Então, se eu quero fazer um retângulo deitado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acender um plano que é deitado. E a partir desse momento eu começo a criar o meu retângulo e o meu retângulo está deitado. Beleza? Aí você consegue, né? Fazer a extrusão, né? Pegar o retângulo, puxar para baixo, digitar. Opa, espera aí que ele foi para cima. 35 ao invés de ir para baixo. Menos 0,35. Pronto, 35 para baixo. Né? Vamos tentar agora fazer o retângulo assinalando, por exemplo, esse plano. Ó, se eu for tentar fazer o retângulo agora, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir fazer o retângulo nesse plano, tá vendo? Mas eu não consigo fazer o retângulo deitado, porque ele está obedecendo o plano que estava azul no momento da criação do retângulo. A mesma coisa aqui, ó, se for esse plano que estiver aceso, quando eu começar a criar o retângulo, né, ó, o retângulo vai obedecer esse plano, né, e eu não vou conseguir fazer o retângulo deitado. Tá? Então lembra, para fazer o retângulo deitado, polilinha, né? Assinala um plano que está deitado. E aí você começa a fazer seu retângulo e seu retângulo está deitado e está tudo certo. Tá bom? Então fiquem bem atentos com isso, né? Utilize a janelinha MO, né? Para ajustar o valor aí da extrusão, né? Assim como eu comentei com vocês anteriormente. Prosseguindo então, né? Comentários adicionais. Lembre-se sempre de criar os layers para suas entidades 2D que vão ser convertidas em 3D, né? Então cria lá seu layer underline 3D para você fazer as bpolis, tá? E manter a sua base intacta, né? Outra coisa é isso que eu mostrei para vocês por último, né? A criação de entidades 2D numa cena 3D, ela leva em conta o plano que está destacado no 3D. No exemplo que eu mostrei para vocês agora era o plano que ficava em azul. Né? Esse é o plano destacado e é ele que vai ser usado aí para fazer, tá? Eventualmente entidades 2D. Operações booleanas de soma de volumetria, de subtração, de interseção de volumetria e por aí vai. São ferramentas bastante poderosas e no caso que a gente vai usar é o UNI, que é o atalho, né, do Union, que faz uma operação booleana de soma. Por que a gente vai usar operações booleanas de soma? Por causa dessas arestas que vocês estão enxergando aqui, entre uma janelinha e outra. Tá vendo? Então, pô, professor, eu fiz o 3D e tal, mas eu não quero ficar vendo essas arestas, né? Vamos aumentar um pouquinho essa extrusão aqui para ficar uma janela mais proporcional. Eu não quero ficar vendo essas linhas, né, entre as entidades sólidas e tudo mais. Então, o que eu faço? Você entra com o UNI, que é o atalho do Union, e seleciona as várias entidades que você quer que sejam somadas e transformadas numa única entidade. Né? Repara que essas arestas são coplanares, né? Esse plano é o mesmo plano que esse. Então o Union faz o que? Ele elimina todas as arestas que são coplanares, né? E transforma todos aqueles sólidos individuais num sólido único, como vocês estão vendo agora. Tá bom? Então é isso, né, que o Union faz. Né? Ele une dois ou mais sólidos e elimina as arestas aí, coplanares. O aluno gosta bastante. Eu vou aproveitar essa oportunidade para apresentar para vocês um outro comando de operação booleana também, que é o subtract. Ele realiza operações booleanas volumétricas de subtração. Então, em quais situações você vai precisar, né, do subtract? Em quais situações o subtract vai ser necessário?
Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, né, no nosso desenho. Eu vou colocar em top, vou girar. Essa é uma situação onde o subtract é necessário. Se eu quiser modelar essa parede aqui, né, o AutoCAD não é capaz de entender que eu quero pegar esse retângulo da porta, né, e criar essa parede com o buraco da porta, ou criar essa parede com o buraco da janela. Né? Repara que eu já deixei a altura ali em projeção, porque quando a gente trabalha com 3D, né, a gente tem que colocar o tamanho das peças aí que a gente vai usar. Beleza? Então isso é uma coisa importante. Tá? Quando a gente trabalha com Subtract, o AutoCAD infelizmente ele não é capaz de entender que eu quero essa parede com esse buraco. Então eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar esse comando que é o Subtract, que faz a operação booleana de subtração. Né? Lembrando, como eu vou extrudar, eu vou colocar em isométrica. Né? Para eu colocar em isométrica, eu mexo no ViewCube, vamos criar aqui um bpoly, dar um pick point e clicar dentro da área, né, onde a gente quer criar a polilinha. Feito isso, vamos desligar aqui o layer vista médio, vista grosso, só para a gente ver a nossa bpoly. Né? Quando eu fizer a extrusão desse elemento aqui, ó, tá vendo? Ele não entende que é a porta, né? E se eu fizer a extrusão desses dois elementos aqui, ele está extrudando duas peças diferentes também. Ele não é capaz de entender que isso daí é um buraco. A gente faz a extrusão, né, dessa peça, vamos dar aí o 0,15 de espessura, e a gente também faz a extrusão dessa outra peça também com 0,15 de espessura. E aí a gente vai usar, né, a subtração. O atalho é SU, né, muita atenção agora para o modo de operação da subtração. Tá? Ele vai pedir para selecionar objetos. Qual é o primeiro objeto que a gente vai selecionar? É o objeto resultante, o objeto final, o objeto que a gente quer que fique no final. Tá? Então, a gente seleciona a parede inteira, porque a parede é o elemento que a gente quer que fique no final. Certo? Depois, a gente dá um Enter. Né? E aí ele vai pedir para a gente selecionar sólidos, superfícies ou regiões para subtrair. Né? E aí a gente vai ter que selecionar, então, esse, né, objeto que vai ser subtraído aqui. E aí, no final, a gente dá um Enter. Tá? Então, SU Enter, o objeto que vai ficar no final, Enter, o pedaço que vai sair. Né? E aí a gente consegue ter aí uma visão, né, de como isso daí deve ser feito, porque o AutoCAD simplesmente não é capaz, né, de entender que essas ilhas têm que ser subtraídas umas das outras no momento de criação do sólido. Tá? A mesma coisa valeria para as outras paredes. Né? Vamos dar aqui o Leon. Espera aí que mais uma vez eu fui mais rápido com o computador. Leon, ok. Então, ó, essa aqui é uma situação idêntica, né? Aqui ao invés de criar bpoly, eu vou criar um rec, porque rec é polilinha, né? Então, vamos criar um rec de lá, vamos criar um rec aqui da janela. Vamos desligar os layers, vista média, vista grosso, vista linha grossa, vista linha média. Que mais? Projeção também está ligado, vamos desligar. Ok, e agora a gente vai fazer a extrusão. Né? Então, a gente vai extrudar essa peça, ponto 15, e a gente vai extrudar o contorno também, ponto 15. SU, Enter, a parede, que é o que eu quero que fique no final, Enter, o pedaço da janela, que é o que eu quero que saia, Enter. E aí está feito, né? Um pedacinho da janela. Tá bom? Então, o legal de trabalhar com 3D é isso, né? Você pode trabalhar no plano que você quiser. Você está trabalhando em planta, por exemplo, eu prefiro particularmente trabalhar em planta do que ficar mudando ao CS a todo o tempo. Só que aí a gente vai ter que botar essas peças em pé, né? Então, para isso, a gente vai precisar desse comando aqui, que é o 3D Rotate, o 3R. Né? O 3D Rotate, o 3R, ele permite a gente rotacionar entidades em qualquer um dos três eixos, X, Y ou Z. E a gente pode também especificar um ponto para rotação. Tá? Então, 3R é o 3D Rotate, porque o Rotate só vai funcionar em planta. Se eu quiser botar essa parede em pé, eu vou ter que usar o 3R, que é o 3D Rotate. Agora, de todo modo, né, escolhendo o eixo vermelho, se você tiver, clica no ângulo original e clica no ângulo final.
Se você tiver com orto, é mais fácil, porque você simplesmente vai clicar. Tá? Mas às vezes você vai querer um ângulo específico, então é interessante que você trabalhe dessa forma. Se você não especificar o pivô, simplesmente clicar direto no eixo, né, ó, a única coisa que ele vai fazer é isso. Tá? Repara que depois da primeira rotação ele te dá os eixos, porque ele permite que você continue, né, rotacionando. Então seria uma situação parecida com essa, por exemplo. E aí a gente pode mover então essa fachada lateral desse bico aqui para aquele bico lá, ó. Tá vendo? E ter a coincidência entre as duas paredes, né? E aí você pode usar o mirror, por exemplo, que é um comando que você conhece, né? Para fazer o espelhamento de um lado para o outro, tá? Então essas possibilidades, né, são todas possibilidades aí que você tem no momento que você está trabalhando aí com 3D. Vamos trazer aí o Leon de novo, para a gente ligar todos os layers. Vamos fazer esse telhadinho agora. Para fazer o telhado, eu preciso ir lá na planta, eu preciso medir qual é a extrusão, né, que eu vou ter nesse telhado. Ó. Então vamos ver. A gente tem 5,20 ali. Então vamos aproximar, garantir que nós estamos visualizando o contorno por inteiro. Bpoly, Pick Point, clicar aqui dentro, né? Beleza, clicamos. Vamos desligar as lâmpadas dos layers lá para eles não atrapalharem a gente, beleza? Estão desligados, né? E vamos fazer aí a nossa extrusão então de 5.2, né? Feito isso, a gente vai fazer o que? A gente faz o 3D Rotate dessa peça, né? Escolhe o eixo vermelho, F8, né? Joga para cima e agora a gente vai mover, né? Então vamos mover esse telhadinho aí do ponto de baixo para o ponto de baixo, tá? Se você achar melhor, né? Isométrico, ó. Se achar melhor de repente olhar de baixo, você pode olhar de baixo. Eu vou mover essa peça então, ó, desse encontro aqui, ó, né? Para esse bico da parede aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, pronto, colocamos o telhado no lugar, né? Só lembra que o telhadinho passa quanto para fora? 0,60, né? Então eu vou mover esse telhado. Opa, vou mover esse telhado, clicando num ponto qualquer e puxando ele 0,6 para cá, né? E aí tá lá o telhadinho bonitinho na casinha, né? Modelado e tudo certinho, tá bom? Então o 3D Rotate vai ajudar vocês nesse tipo de operação, né? Então você escolhe X, Y ou Z e ele permite que você escolha também aí um pivô para rotação. Tá bom? Gente, então é isso, né? Mais uma etapa cumprida aí nos comandos do 3D. A ideia é que vocês coloquem esse conhecimento em prática, usando, né, esse arquivinho simples da atividade para você modelar a sua casinha, tá bom? Não precisa modelar um projeto muito grande, não, né? Claro que eu prefiro que vocês usem esse recurso para modelar, na verdade, os projetos dos trabalhos de conclusão de curso, né? Os projetos arquitetônicos da disciplina de desenho de construção civil e tudo mais, tá bom? Então um beijão, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!